a Deus, glória a Deus. Hoje eu estou um pouco emocionado, estou um pouco nervoso. Quero convidar aqui a pessoa que vai trazer a mensagem, a palavra nessa noite. Vou convidar minha esposa. Glória a Deus. Eu quero, se você pode, estende a sua mão para cá, vamos orar por ela. Querido Deus, que privilégio, ó Pai, estarmos aqui hoje adorando o Senhor, servindo, entregando ao Senhor a nossa vida em adoração, em completa adoração a Ti. Pai, queremos nesse tempo ouvir a Sua voz. Nós acabamos de declarar que o Senhor nos ama, e isso nós não temos dúvida. Então, Deus, que nesse tempo nosso coração esteja calmo, nós estejamos tranquilos, Deus, separados de toda a confusão lá de fora e das nossas preocupações, atentos para ouvir a Sua voz. E neste tempo nós queremos pedir ao Senhor, abençoa a vida da Vivi, Deus, derrama sobre a vida dela graça, bondade, dê a ela tranquilidade, e Deus, e ministra nela e através dela a Sua mensagem, que ela possa sim hoje falar escondida atrás da Tua cruz. E nós possamos sim, Deus, permanecer atentos para ouvir a Sua santa e poderosa voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu só arrumar aqui. Pode sentar, gente. Vocês estão acostumados a me ver aqui na frente por um tempo. Hoje vocês vão me ver um pouquinho mais. Mas vamos lá. Enquanto você abre aí Jeremias 17, de 5 a 10, eu quero falar para você do raio-x de Deus. Então, eu estava fazendo a palavra, né? Fiz, orei, coloquei tudo. Estou desde a semana passada, gente. E aí eu falei, amor, agora eu terminei. Agora eu quero que você leia, porque eu não quero falar nenhuma heresia lá na frente, né? Então, pelo amor de Deus, lê com atenção isso, lê com cuidado, né? E ele falou assim, tá bom. Aí ele disse assim, você já tem um tema para a tua mensagem? Eu falei, não pensei no tema ainda. Ele falou, eu estou lendo tua mensagem aqui e já me veio um tema na cabeça. Raio-x de Deus. Falei, gente, quem disse que eu consegui pensar em outra coisa depois disso? Não dá, né? Então, o tema da mensagem de hoje, raio-x de Deus. Amém? Amém. Então, vamos lá. Jeremias 17, de 5 a 10. Eu vou ler na versão A Mensagem, é uma versão que eu gosto muito, tá? Aí você me acompanha aí na sua versão. Mensagem do Eterno. Maldito é o homem forte, que depende de simples seres humanos, que se acha capaz de resolver tudo no braço e põe o Eterno de lado com desprezo. Ele é como arbusto do deserto, longe do solo bom. Ele vive sem raiz e sem propósito, numa terra em que nada cresce. Mas feliz é o homem que confia em mim, o Eterno, e a mulher que se apega ao Eterno. Eles são como árvores plantadas no Éden, com as raízes perto do rio. Não se preocupam com o verão mais quente, e suas folhas não perdem o verde. Passam pela seca com tranquilidade, dando frutos frescos em todas as estações. Vem comigo agora no 9 e 10. O coração humano é terrivelmente sombrio e enganoso, um enigma que ninguém consegue decifrar. Mas eu, o Eterno, investigo o coração e examino a mente. Eu examino o coração humano, vou à raiz de tudo. Eu trato o homem como ele é na realidade, não pela aparência. Amém? Eu quero te convidar a orar mais uma vez. Senhor Jesus, Pai amado, a Tua palavra foi lida, Jesus.
Pai, eu quero te pedir, Senhor, que eu diminua muito, muito, e que o Senhor cresça, Pai. Que o teu Espírito Santo tome esse lugar que é teu por direito e me esconde, Senhor, atrás da tua cruz. Pai, que os meus irmãos possam, nessa noite, escutar a tua voz e não a minha, Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Beleza. Gente, quem está de pé, se quiser, ainda tem lugar, tá? Só para avisar. Jeremias é um livro que ele fala das constantes quebras de aliança que o povo de Judá fez com Deus, servindo a outros ídolos, né? O capítulo 17, em específico, faz um paralelo entre o socorro humano e o socorro divino. Os judeus, eles estavam sempre procurando fazer aliança, ou com o Egito, ou com a Babilônia. E é muito interessante como isso acaba se aplicando a gente, né? A gente está sempre fazendo alianças com alguém, né? Mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês, gente. Sempre que nós colocamos as nossas expectativas e a nossa confiança no auxílio humano, nós estamos nos afastando do Senhor. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Maldito aquele que confia no ser humano e bendito aquele que confia no Senhor. Amém? Então, tomar água. Em uma sessão de terapia, eu acho tão chique isso, tá aqui na frente, tomar água, olha só. Em uma sessão de terapia recente, eu contei para minha psicóloga que eu precisava decidir entre duas situações, no mesmo período de tempo. Eu precisava ou ir para um lugar ou ir para o outro. E eu fiz a escolha que me pareceu mais coerente, né? Primeiro, ela me deu uma estrela. Ela me parabenizou, porque num passado bem recente, eu tentaria fazer as duas coisas. Eu ia me arrebentar, mas eu ia tentar dar conta e fazer as duas coisas. Então, a terapia está resolvendo, eu acho. Né? Mas, depois ela me deu um tapa com luva de pelica, assim. Ela olhou bem para mim e disse assim, por que você não perguntou para Deus qual que seria a escolha certa? Eu falei, uia. Falei, meu Deus, em vez de eu buscar o auxílio do alto, eu busquei o auxílio desse ser humano aqui, que vos fala, né? E eu falei, olha, boa pergunta, né? Normalmente a gente coloca diante de Deus coisas grandes. Mas Ele quer saber tudo da nossa vida. Ele quer fazer as escolhas por nós. Amém? Então, quando eu estava estudando esse capítulo, o versículo que me bateu forte foi o 10, que diz assim, mas eu, o Eterno, investigo o coração e examino a mente. Eu examino o coração humano, eu vou à raiz de tudo. Eu trato o homem como ele é na realidade, mas não pela aparência. A versão Nova Almeida atualizada diz assim, eu, Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto de suas ações. Sabe, gente, muitas vezes a gente toma bastante cuidado com os outros, né? Deus, será que eu posso confiar no fulano para contar a minha vida? Senhor, será que eu faço uma sociedade com o ciclano? Ai, Deus, me responde, eu não quero tomar uma decisão errada. E está certo, gente? É isso mesmo. É assim mesmo que tem que ser. Esse é o caminho. Mas e quando a briga é com a gente? É com o nosso eu, é com o nosso ego, é com o nosso orgulho, é com as nossas certezas, as nossas convicções. Será que a gente toma esse mesmo cuidado?
Será? Será que se Deus fizer um raio-x... Raio-x é bem coisa de jovem adulto, né? É, não é? Será que se Deus fizer aqui um raio-x da gente, uma chapa, bem isso. Chapa, por favor, né? Mas, não. Eu já sou do tempo do raio-x. Nem sei o que é esse negócio de chapa aí, entendeu? Mas, enfim, né? Se Deus, então, tirar um raio-x da gente hoje, que será que ele vai encontrar? Que será, né? E como uma boa batista, eu quero refletir com vocês sobre 3 motivações do nosso eu, que esse versículo nos ensina. 3 motivações do nosso eu, né? Então pense, Deus fazendo um raio-x de você, o que Ele está vendo. Quais são as motivações? Primeira motivação, investigar ou sondar o coração. E aqui é o meu e o seu coração. Não é o coração de quem está do lado, nem de quem está em casa. É o seu e o meu coração, ok? Ok? Ah, legal. Só para saber se vocês estão aí, né? O que me chamou a atenção na versão A Mensagem é a colocação que o coração é a raiz de tudo. O coração é a raiz de tudo. Investigar ou sondar o coração significa examinar profundamente, avaliar minuciosamente, entender completamente as motivações e as intenções que movem o coração humano. Gente, isso somente com a orientação do Espírito Santo de Deus. E, né, muita oração. O versículo anterior diz que o coração humano é terrivelmente sombrio e enganoso. Um enigma que ninguém consegue decifrar. Meu sogro tem uma frase que ele fala sempre assim: coração dos outros é terra que ninguém vai. E é verdade, né? Coração dos outros é terra que ninguém vai. Só a gente conhece nosso coração, né? Só a gente, Deus, para saber o que se passa aqui dentro desse ser humano. Outras versões dizem que o coração é corrupto, perverso. Ai, que difícil, né? Tem algum dos nossos jovens adultos que usam a expressão coração peludo? Alguém já ouviu? Coração peludo? Coração peludo. Mas essa versão não é bíblica, tá, gente? Não é bíblica, tá? Mateus 15:19 também nos alerta sobre isso. Ele diz assim, ó: porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Somos levados pelas nossas emoções, a raiz de tudo. Enfim, o coração é tão enganoso que quando queremos muito uma coisa, ele nos faz acreditar que Deus também quer. Vocês concordam comigo? Alguém já passou por isso? Ai, que bom, não estou sozinha então, gente, que maravilha. Mas eu vou dar um exemplo meu aqui, tá bom? Olha só, em 2020, eu comecei a ter uma crise de identidade. E foi sério, gente. Foi sério. Eu trabalho desde os meus 14 anos. Dos 18 em diante, eu sempre trabalhei na área de publicidade. Então, segui aí um tempo. A minha formação também é nisso, né? E desde que Deus me chamou para caminhar junto com meu marido, aqui no ministério, de uma forma integral, cuidando de gente, discipulando, cuidando das tarefas também. Desde 2018, que eu não exerço mais a minha função.
Nossa, eu estou vendo uns balãozinhos aí, tipo, vocês estão fazendo conta, gente? Não é para fazer conta, hein? Não faz conta. Tá? Mas faz um tempinho, enfim. Desde 2018 que eu não exerço. Bom, então aí eu ia numa consulta, por exemplo, médica. Aí a secretária vem e pergunta para você o quê? Seu nome, data de nascimento, que mais? A sua profissão. E eu fazia o quê? Sorria. Gente, esposa de pastor é profissão? Não. Esposa de pastor é ministério. Ministério. E eu comecei a ficar perdida com isso. Fiquei perdida e pensando, e agora, Deus? Peraí. Quem eu sou? Quem eu sou? Cadê a minha identidade? Cadê a Viviane? Viviane. Cadê, né? E aí, gente, eu sou fã da psicologia. Quem me conhece há mais tempo sabe. Eu amo psicologia. E as pessoas me diziam assim, você seria uma excelente psicóloga. E eu adorava ouvir isso. E sem perceber, eu internalizei isso. Lembra o que o versículo diz? Eu examino o coração, eu vou à raiz de tudo. E a raiz, gente, começa nas expectativas que nós geramos e nutrimos dentro do nosso coração. Presta atenção nisso. A raiz começa nas expectativas que nós geramos e nutrimos. Aí tá. Psicologia, faculdade. 40 e poucos, meu Deus do céu, onde isso vai dar? Ah, bom. Falei com Wagner, com os nossos filhos, com a minha mãe. Minha mãe deve estar assistindo a gente ali. Minha mãe disse, você está louca? Eu falei, mas Deus está falando comigo. Aí eu fui falar com uma amiga muito querida, que também é psicóloga, que também está do outro lado da telinha ali, que é a Dani Zanoncini, que vocês conhecem bem. E eu conversei com ela, falei, Dani, assim, porque veja, Deus está me mostrando esse caminho. E ela falou assim, Vivi, será? Porque, veja bem, são 5 anos de faculdade. Aí, depois, você tem que fazer uma especialização na abordagem que você quer. Então, assim, é um tempo, mas tudo bem, gente, sem problema nenhum, né? Mas ela falou assim, você quer isso para o ministério, você quer isso para ajudar as pessoas. Será que se você não fizer cursos, será que se você não fizer uma pós-graduação, você vai ter um tempo menor e você vai cumprir com isso, né? E eu falei, não, Dani, não. Você não está entendendo, Deus falou comigo. Falou? Eu mostrava para o Wagner, gente. Amor, olha o meu devocional. Ah, meu Deus, eu vou ter que ir para a faculdade. Olha aqui, Deus está falando comigo. Gente. Eu cheguei, vocês não têm noção. Eu vou falar de costas isso. Eu cheguei a fazer vestibular na Federal, gente. 6.000 candidatos para 60 vagas. Mas, Deus falou comigo, né? Então, eu fui fazer. Eu estou olhando a Adri lá. Eu tinha feito um procedimento, tadinha, a Adri fez o mesmo procedimento que eu. Ela está lá quietinha. É um procedimento no rim, para tirar a pedra de rim. E a gente coloca um catéter chamado duplo J. Uma delícia, gente, vocês nem sabem. A gente fica 2 semanas com esse catéter. E eu estava com o catéter. Pois eu fui fazer o vestibular, porque eu falei, não, eu vou de catéter e tudo. A aguinha, estava eu lá. E eu fui. Mesmo estudando bem pouco, tá, gente? Bem pouco. Mas
se era de Deus. Vocês acham que eu passei? Ah, não. Pois é. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não passei porque o inimigo se levantou. Se levantou, eu falei, não, gente, não. Não é possível, não aceito. Senhor, eu não aceito isso. Não aceito, eu não vou deixar o inimigo me vencer. Comecei a pesquisar a faculdade particular. Até que eu consegui uma bolsa bem legal. Aí faz conta daqui, faz conta dali, mexe no orçamento aqui, no orçamento ali. E o Wagner sempre me incentivando. É isso que você quer? Estou com você, vai lá, vai lá. Falei, tá bom, é isso que eu quero. Não é isso que Deus está me dizendo que é para eu fazer. Nossa, aí eu dizia assim, ai, imagina, nessa idade, voltar para a sala de aula, só por Deus mesmo. Que coisa, né? Enfim. Muito bem. Veio 2021. O que veio com 2021? Covid. A minha aula começou em março. Covid começou quando? Março. Fevereiro. 2020. Tá bom. Então é isso. 2020. Isso, gente. Obrigada por vocês me ajudarem. Aí, legal. Então, vamos lá. Eu comecei as aulas de forma virtual, porque estava tudo online, a gente via todo mundo pela telinha do computador, né? Então, eu estudava pela manhã, virtualmente, sem sair de casa. À tarde e à noite, eu fazia as minhas coisas do ministério, atendia, discipulava, enfim. A vida estava uma beleza. Eu não saía de casa, né? Estava tranquilinho. E assim, eu fui o primeiro ano da faculdade, tal. No ano seguinte, as coisas foram voltando ao normal. A faculdade foi voltando presencial, porque a faculdade de psicologia é presencial, tá, gente? Ainda é. E aí, as atividades da igreja também voltaram presencial, porque ninguém aguentava mais as telinhas. É ou não é, gente? Pelo amor, né? Aí eu voltei para a minha realidade. Aí o bicho pegou. Porque, gente, eu não estava na faculdade por causa de um canudo do diploma. Eu estava na faculdade porque eu queria conhecimento para eu aplicar no ministério com vocês, inclusive. Olha só que perigo. Mas, enfim, né? Foi ficando difícil. Foi ficando bem difícil. Eu ia para a aula de manhã, eu tinha as atividades na igreja à tarde, à noite. Eu não estava conseguindo ler os livros que eu precisava ler, ou então eu tinha que cancelar a minha agenda de atendimentos aqui. E eu comecei a entrar numa crise, gente. Eu falei, Deus, espera aí, não estou entendendo nada. O senhor falou para mim que era para eu ir para a faculdade. Eu fui. Aí agora, eu estou esperando, eu vou ter que esperar 5 anos para eu me formar, para eu poder ajudar as pessoas que eu quero ajudar agora, mas agora eu não tenho tempo. Alguma coisa está errada? Gente, isso foi me enlouquecendo. E eu comecei a ter crise de ansiedade. Eu não sabia o que era crise de ansiedade, até eu começar a ter crise de ansiedade. Então, eu não conseguia levantar da cama de manhã. Só de pensar que eu ia para a faculdade, eu começava a suar frio, meu coração disparava, eu me dava falta de ar. E, assim, para resumir para vocês, eu cheguei ao limite de desmaiar um dia na sala de aula. Foi muito difícil. E aí, quando eu cheguei nesse limite, eu entendi que eu precisava repensar algumas coisas. Sempre falando com Deus. Em momento algum eu deixei de falar com Deus. Mas eu falei, eu preciso ver o que está acontecendo. Aí o que eu fiz? Eu fui para o outro lado da mesa. Eu fui fazer terapia. Comecei a terapia. E depois de algumas sessões, eu
tranquei a faculdade, porque eu precisava entender o que estava acontecendo. Gente, coitada da minha psicóloga. Coitada. E com Deus, então? Por que, Deus, por quê? Eu não estou entendendo nada. Não estou entendendo nada. Não era a sua vontade. A sua vontade, Deus. Por quê? Eu sou fraca? Eu não dou conta? Porque eu não dei conta. E eu não dei conta mesmo, gente. Por quê? Afinal, eu tinha encontrado a minha identidade novamente. Gente, sabe o que Deus me respondeu? Que eu queria tanto aquilo, que eu acreditei que Ele também queria. Foi um tempo onde Deus investigou e provou meu coração. Minhas emoções, minhas motivações. E me mostrou que eu estava sendo enganada por mim mesma. Eu continuo amando a psicologia. É uma ferramenta maravilhosa. E eu quero sim fazer cursos. A gente até se inscreveu. Eu quero sim poder usar essa ferramenta no ministério. Porque eu creio que ela vai me ajudar. Mas eu não preciso ser psicóloga para ter uma identidade. Vocês entendem isso? Isso era uma motivação do meu eu. Era uma motivação do meu ego. E foi libertador quando eu entendi e arranquei essa raiz do meu coração. Coração enganoso. Hoje eu sei que a minha identidade não está firmada nem na expectativa dos outros e nem na minha. Mas sim na definição de Deus sobre quem eu sou. Aleluias! Quem aqui já leu o livro Ego Transformado? Um livro pequenininho, assim, fininho. Ergue a mão. Gente, então, ó, vou dizer para vocês. Ele é um livro desse tamanhinho, fininho assim, ó. Mas vale a pena. Vale a pena. Ele traz a perspectiva de Paulo em relação ao nosso ego. E ele vai falar exatamente sobre isso. Não é o outro, não sou eu, mas é aquilo que Deus pensa e quer para a gente. Amém? Então, hoje eu recuperei minha alegria, minha paz. Recuperei alguns quilinhos que eu perdi. Alguém falou para mim assim, nossa, você deu uma emagrecida. Eu falei, já recuperei um pouco. Porque recuperar é fácil, né, gente? Vamos combinar. Mas eu realmente, por conta das crises de ansiedade, enfim, eu emagreci bastante. E não foi bom, gente. O pessoal falava assim para mim, nossa, como você está magrinha. Eu dizia, não quero emagrecer do jeito que eu emagreci. Não queira passar por isso, porque realmente não é bom. Mas olha só, além dos quilinhos que eu recuperei da minha paz, eu recuperei principalmente a certeza de que eu estou onde Deus me quer. Se eu estou aqui hoje, é porque eu estou onde Deus me quer. Essa é a minha identidade, filha amada do Pai. Servindo a Ele, servindo ao reino, ao ministério que Ele nos permitiu vivenciar junto com vocês. Não os meus sentimentos, não os meus desejos, o meu ego. Provérbios 4:23 diz, sobre tudo que se deve guardar. Guarda o quê? Teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A raiz de tudo. Então, gente, se livrem das raízes que enganam vocês e que levam a gente para longe da vontade de Deus. Tomem cuidado, tomem cuidado. Será que se hoje Deus investigar o seu coração, o que Ele vai encontrar? É o seu agora, não é o meu. O meu Ele já fez. E o seu? Talvez ele encontre um relacionamento tóxico, preso por uma carência. Ou decisões erradas, assim como eu. Movido pelo ego, pelo orgulho.
Talvez você tenha certeza de que você sabe o que você está fazendo. Será? Qual é a motivação do seu coração? Pensa um pouco, gente. A segunda motivação, examinar a mente. Em outra versão diz, prova os seus pensamentos. Sabe gibi? Revista em quadrinho? Ah, tá bom. É porque eu falei gibi, ninguém falou nada, né? Falei, meu Deus, será que só eu? É porque eu sou do interior do Paraná, de repente lá é gibi, aqui é outra coisa, sei lá, né? Mas gibi. Então, se eu pudesse, assim como a gente vê no gibi, olhar agora, tem um balãozinho em cada cabeça aqui de vocês, e eu pudesse ver os pensamentos de vocês agora, o que será que eu ia ver? Quais seriam? Eu não posso, mas Deus pode, gente. E Ele acabou de ver todos. Ó o raio-x, ó o raio-x. Ele acabou de ver todos. Enquanto os sentimentos são respostas emocionais, positivas ou negativas, seja alegria, seja tristeza, seja raiva, seja medo, seja ansiedade, os pensamentos são processos cognitivos que envolvem a produção e organização das ideias e informações. Bonito, né? Da psicologia. Sentimento e pensamento estão interconectados de várias maneiras. Em outras palavras, a maneira como nós pensamos sobre uma situação pode afetar os nossos sentimentos e vice-versa. Vamos pegar um exemplo? Se uma pessoa está em uma situação estressante, ela pode ter pensamentos negativos e distorcidos, como, eu não vou dar conta de lidar com isso. Eu não vou conseguir. Está muito difícil. Quais os sentimentos que isso vai gerar? De ansiedade, de medo, de tristeza. Quem aqui já passou por isso? A gente tem os pensamentos e os sentimentos vêm junto. Então, eles estão conectados. Conectados. Então, se nós já somos alertados por Deus de que o coração é enganoso, precisamos seguir os princípios da palavra de Deus e vigiarem muito a nossa mente. A nossa mente, gente. 1 Pedro 5,8 nos instrui, sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. Por isso a importância de examinar profundamente os nossos pensamentos e as nossas motivações, até porque Deus faz isso. Precisamos incluir nas nossas orações diariamente o clamor para que o Senhor blinde as nossas mentes. Blinde as nossas mentes contra toda investida do inimigo, para que ele não venha a nos influenciar negativamente. O apóstolo Paulo nos alerta disso em Romanos 12:2. Ele diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa vontade de Deus. É agradável e perfeita, gente. Eu falo sempre perfeita e agradável também. Vontade de Deus. Filipenses 4:8. Gente, aqui é um ensino do que precisa ocupar o nosso pensamento. Olha lá. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém? Amém. Quais os pensamentos que a gente tem para compartilhar com o Senhor hoje? Ó o balãozinho. Quais os pensamentos? Jeremias 29:11 diz para mim e para você, eu bem sei os pensamentos que tenho para vocês, pensamentos de paz, de prosperidade e não de causar danos, plano de dar a vocês esperança e um futuro. Então eu vou repetir a pergunta. Quais os pensamentos que você tem para compartilhar
com o Senhor hoje? Quais os pensamentos? Quem está comigo aí? Diz amém. Vocês estão muito pensativos. Ah, meu Deus. Então, quais são as motivações que nós vimos até aqui? Vou ajudar. 1, investigar o coração. 2, examinar a mente, provar os pensamentos. E a terceira motivação: Deus trata o homem como ele é na realidade. Olha o raio-x. Deus trata o homem como ele é na realidade. Deus dá a cada um segundo o seu caminho e segundo o fruto de suas ações. Deixa eu te fazer uma pergunta. Claro que você não vai responder para mim, mas seja sincero com você mesmo. Suas atitudes refletem quem você realmente é? Ou será que você está vivendo de aparência? Vou repetir. Suas atitudes refletem quem você realmente é? Ou será que você está vivendo de aparência? Sabe, gente, a gente está cansado de saber que a gente não consegue dar o jeitinho brasileiro com Deus, né? A gente pode se enganar, pode enganar o outro que está aí do teu lado, na tua frente, atrás. Mas Deus a gente não engana. Isso porque Ele conhece a nossa essência, gente. Ele sabe tudo o que acontece aqui, no nosso interior. Não as ações visíveis, não aquilo que a gente quer mostrar para os outros que estão à nossa volta. Deus é misericordioso, mas também é um juiz justo. Como diz em Salmos 7:11. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Indignação. Quando Ele diz que vai dar a cada um segundo o seu caminho, ou segundo o que merece, indica que haverão consequências para as nossas ações, tanto as boas quanto as ruins, e que seremos responsabilizados por elas. Eu estou falando aqui com um jovem adulto, que já teve suas histórias, que já viveu bastante coisa, e sabe do que eu estou falando. A gente precisa se responsabilizar por aquilo que a gente faz. Gálatas 6, 7, 8 nos alerta disso. Não se engane, de Deus não se zomba. Pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Amém? Lembra da faculdade de psicologia que a gente estava falando? Pois é. Eu podia citar muitas outras escolhas. Escolhas boas. Escolhas bem boas, como ter casado com Wagner. Como ter a minha filha. Mas eu também fiz muitas escolhas que não foram sábias. E que eu precisei me responsabilizar pelas consequências. Não tem como ser diferente. Mas eu vou deixar para uma próxima vez para a gente falar sobre isso, tá? Então, olha só. Como essas motivações, essas 3 motivações se aplicam na minha escolha da faculdade? Eu vou falar da minha e você pensa aí na sua, tá bom? Começou no coração enganoso, a raiz de tudo. Eu queria tanto que eu me convenci que Deus queria também. Eu não vigiei e não examinei com profundidade os meus pensamentos e sentimentos em relação a isso. E eu acabei vivendo de aparência, gente. Para provar para minha família, para provar para os meus amigos, até para a secretária do médico, né? Mas principalmente para mim mesma, que eu tinha uma identidade. Mas eu reforço que hoje a minha identidade
está firmada nos propósitos do Senhor para a minha vida. Gente, e como isso é libertador. Como isso é libertador. E a minha oração é que eu não me engane mais. Sabe por quê? Porque as propostas vêm. As propostas vêm. As propostas de um emprego. As propostas de novas atividades. Mas eu não quero me enganar mais. Existem várias promessas para mim e para você na Bíblia sobre isso. Olha lá. Romanos 8,17 diz quem nós somos. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Amém. Amém. Então, se você, assim como eu, também vive esses conflitos internos, lembre todas as manhãs quando você abrir os olhos, que Deus sonda os nossos corações e examina os nossos pensamentos. 2 Timóteo 1,7 diz, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Peça e Deus te dará uma mente saudável. Amém, gente? Amém. É um exercício. É um exercício. Ou vocês acham que todo dia a gente acorda assim? Hoje, uau, o dia vai ser fantástico. Não, gente. Mas a gente precisa pedir, Senhor, blinda a minha mente, vigia os meus pensamentos. Senhor, cuida do meu dia. Senhor, me dá os teus pensamentos para hoje. Blinda a minha mente. Amém? Então vamos tomar posse de outra promessa, que diz lá em Filipenses 2,13, porque Deus é quem efetua em vocês, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Vocês acreditam nisso? Amém, gente. A gente precisa acreditar nisso. Porque senão a gente vai ficar nesses altos e baixos. E não é isso que Deus tem pra gente. Não é isso. Então, eu vou chamar a banda aqui para frente. Então, meus irmãos, vamos parar de viver para atender as expectativas dos outros, para inflar o nosso ego. Gente, leia o livro O Ego Transformado. Leiam, ele é fininho. Ah, eu não gosto de ler. Ele é fininho, vale a pena. Leiam. Vamos parar de viver para atender as expectativas do outro, inflar o nosso ego e vamos nos permitir experimentar a realidade que Deus tem para as nossas vidas. A realidade que Deus tem para as nossas vidas. Não se engane mais, gente. Não se engane mais. Tome cuidado. Vigie. Vigie. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A nossa não. A nossa não é. Mas a de Deus é. Então vamos buscar a vontade dele. Eu não quero mais perder tempo. Gente, eu perdi 2 anos. Eu perdi não, porque tudo é conhecimento, né? Então eu absorvi. Em nome de Jesus. Eu absorvi o conhecimento. Mas vocês entendem que eu podia estar no centro da vontade do Senhor? E nesses 2 anos eu dei uma desviadinha do caminho, né? Então, a gente precisa tomar cuidado. Eu não quero mais perder tempo. E você? Está comigo nessa decisão? Amém? Amém?
Então tá bom. Então se a sua resposta realmente é sim, vou pedir para você ficar de pé comigo. Se você não quer mais se enganar, se você quer aquilo que o Senhor quer para a sua vida e não quer mais perder tempo. Amém. Eu vou pedir, gente, fecha seus olhos, coloca a mão no seu coração. Vamos clamar ao Senhor juntos, que nos ajude diariamente a afirmar a nossa identidade na realidade que Ele tem para nós. Amém? Jesus amado, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra, que falou primeiramente comigo, Senhor. E espero que tenha falado aqui aos meus irmãos também. Nós estudamos hoje que precisamos estar atentos às nossas motivações, para que elas procedam do Espírito e não da carne. Precisamos sondar o nosso coração, vigiar e cuidar da nossa mente, para que ela seja equilibrada e saudável. E também precisamos ser verdadeiros em nossas atitudes, em nosso estilo de vida, nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Nos ajuda, Deus, a vencer os desafios diários que tentam nos enganar e que tentam nos tirar do caminho. Blinda e renova a nossa mente e nos transforma cada dia para vivermos a Tua boa, agradável e perfeita vontade, como nós queremos, Senhor. Nós não estamos aqui numa sexta-feira à noite. Senhor, se essa não for a nossa vontade, viver a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Por isso, Senhor, esse é o nosso clamor nessa noite, em unidade aqui nesse lugar, Pai. Faz assim, Senhor. Nós clamamos em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. 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 Deus abençoe, gente.